Oi, minha gente. Vamos ver aqui algumas particularidades sobre narrador, né? É bem interessante, importante. Já temos alguns vídeos no canal sobre narrador. E daí você pode perguntar por que falar de narrador mais uma vez, né? Nós vamos fazer hoje, na verdade, uma análise de uma prova, né, do Colégio Militar, do Recife, do ano 2016, tá? Aqui, ó. A prova está aqui na íntegra. Eu vou analisar alguns trechos, dois trechos da prova, para nós vermos a presença do tipo de narrador, né? A presença do narrador e especificar, né? Classificar o narrador. Esse é um assunto muito importante, nós temos que saber bem por quê. É cobrado em todos os concursos, praticamente todos os concursos de língua portuguesa, tá? Se cobra tipologia, nós temos que saber bem o que é uma narrativa. Um dos elementos da narrativa, vamos dizer assim, principais, né, é o narrador, né? Nós temos que identificar o narrador. Quais são as particularidades do narrador? Nós temos narrador em primeira pessoa e temos o narrador em terceira pessoa, né? Na primeira pessoa, nós temos a presença do narrador, personagem, a primeira pessoa, personagem, ele participa da história. Terceira pessoa, nós temos o narrador observador, que ele não participa da história, né? E, em alguns casos, a gente tem a presença do onisciente, é aquele narrador que não participa da história, mas ele sabe das intenções dos personagens, ele sabe o que vai acontecer depois, né? Em seguida, por assim dizer. Então, ele tem uma onisciência, por isso que é chamado de narrador onisciente. Então, nós vamos analisar alguns trechos, certo? Vamos analisar alguns trechos dessa prova, dos textos dessa prova, e prestar atenção para não errarmos mais questões que estejam relacionadas a narrador. Combinado? Vamos ver a primeira questão, o primeiro texto. O primeiro texto diz assim: todo dia, deveria ter uma vírgula aqui, não é? Porque é uma locução adverbial deslocada. Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Mas Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. Bem, nós notamos aqui, dentre outras particularidades linguísticas, que não vamos comentar agora, né? Nós vamos comentar especificamente o tipo de narrador. Nós vemos aqui o narrador observador, ele observa e conta o comportamento de Felipe. Ele não participa da história, certo? Vamos para o texto 2. No texto 2, nós temos aqui uma fábula de La Fontaine com o título O Menino e o Lobo. Nesse texto, O Menino e o Lobo, nós temos o seguinte. Eita, eu nem falei do título do primeiro texto, né? O Conto da Mentira, certo? E o autor, aqui, Rogério Augusto. Tá bem? 2 de La Fontaine começa assim. Um menino, pastor de ovelhas, havia ganho um apito para que soprasse em caso de perigo. Como ele passava grande parte do dia nos campos com seu rebanho de ovelhas, era necessário um meio de comunicação, uma emergência. Bem, até aqui nós notamos a presença de alguém que conta a história, não participa da história. Então, vemos a terceira pessoa, não é isso? Mas você observa que ele já apresenta uma onisciência aqui, porque ele diz, o apito era para que soprasse em caso de perigo. E o menino passava muito tempo, grande parte do dia, nos campos, com as ovelhas, né? Vamos lá, mas vamos confirmar realmente se há algum aspecto mais forte de onisciência. Aí ele diz, um dia calmo, enquanto as ovelhas pastavam tranquilamente, o menino resolveu soprar o apito só para verificar o que aconteceria. Bem, só para observar, ele não vai entender a intenção desse menino, né? Ele não vai ter certeza da intenção só por observar o menino com o apito. Mas quando ele diz que o menino resolveu soprar, né, o apito, só para verificar o que aconteceria, é uma onisciência, tá? O narrador em terceira pessoa, onisciente. O narrador não participa da história, é o narrador que conta a história desse menino, mas ele sabe o que o menino faz, qual a intenção do menino ao soprar o apito, certo? Vamos analisar só trechos
dos textos dessa prova, certo? Vamos lá para o próximo texto, terceiro. Lembrando que é uma prova de sexto ano, minha gente, mas esse assunto não é um assunto relativo ao sexto ano, tá certo? Pode cair em qualquer prova de língua portuguesa, a abordagem é tipo de narrador, e é uma questão frequentemente cobrada a propósito, certo? Vamos lá. A crise de ser amada / odiada demais. Bem, vamos começar. Um dia, vírgula, né? Adverbial também aqui deslocada, locução adverbial. Eu estava correndo pelas ruas de Ipanema à noite, sozinha, indo encontrar Caio para ir ao aniversário de alguém, quando escuto um Jojo muito inesperado atrás de mim. Virei imediatamente. E corri para o abraço. Você vê a presença tanto de pronome quanto dos verbos em primeira pessoa. O narrador aqui, ele conta e ele participa, né, desse trecho narrativo. Ó. Um dia, quem sou eu? Primeira pessoa do singular. Estava correndo pelas ruas de Ipanema sozinha, indo encontrar Caio, né, quando escuto, quem escuto? Eu, né? Muito inesperado atrás de mim, pronome oblíquo, primeira pessoa, virei, verbo indicando primeira pessoa, eu novamente, corri, primeira pessoa, né? Verbo indicando primeira pessoa. Então, você tem aqui o narrador personagem, certo? Vamos lá. Vamos continuar. O trecho narrativo, né? Estamos analisando trechos, tá certo? Vamos lá. E aqui a gente tem, Jojo, tá todo mundo mal. Aqui eu não analisei o trecho como todo, o texto como todo. Eu analisei esse primeiro trecho, que é um trecho narrativo, porque tem personagem, tem espaço, né? Ou seja, o onde, certo? O quando. Então, eu analisei esse trecho, tá certo? Estou falando isso porque, ao decorrer do texto, você pode ver as expressões de argumentação e você dizer, não, é narrativo. Tem textos, melhor dizendo, há textos que apresentam mais de uma tipologia, uma, duas, três tipologias, certo? Geralmente, os concursos para admissão vão exigir uma tipologia apenas, mas já os de ensino médio, concurso público, não. Ele pode exigir, pode pedir a sua atenção, né? Cobrar a sua atenção para diferentes tipologias em um mesmo texto, certo? Vamos lá para o próximo texto, agora é o 4, né? Uma charge. Olha aí. Eu vos declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Observe que aqui você tem uma crítica, né? Obviamente social, porque é uma charge, e essa obsessão, né, pelas redes sociais, por sempre mostrar o que está acontecendo, expor sua vida, bem, não vamos discutir os textos, né? Senão a gente vai se alongar, e eu quero focar só no narrador. Aqui tem narrador, tem. A presença de personagens aqui marca um aspecto de narrativa. Veja que tem personagem, tem onde. Ah, não estou vendo onde. Você tá vendo aqui alguém celebrando, né, um casamento. Então, aqui tem a presença de um lugar religioso, provavelmente uma igreja. E aqui você está vendo a fala, eu vos declaro, tá? É narrador em primeira pessoa. Eu vos declaro. Quem fala, emite a primeira pessoa, narrador em primeira pessoa. Certo? Vamos para o texto 5, as intermitências da morte. Eu vou considerar só um trecho, tá certo? Esse trecho de Saramago. Ele diz assim: no dia seguinte ninguém morreu, falta vírgula, tá, minha gente? O povo não se preocupa muito com vírgula em adverbial deslocada, né? Mas as expressões, as locuções adverbiais deslocadas há uma exigência, né, da vírgula, não é se eu quiser eu emprego, se eu não quiser não emprego, não é isso não. Se eu quiser eu não emprego, né, melhor dizendo. São vírgulas obrigatórias, certo? No dia seguinte, vírgula, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, feito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para mostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Bem,
Eu vou ler o período todo. Aí ele diz, semelhante, passasse um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sofrido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada. Bem, vou ler só esse trecho, tá? O que a gente tem até aqui? Eu não gostei muito desse texto na prova do sexto ano, não. Houve até na época uma polêmica, enfim, apesar de que eu amo as escolhas de texto das provas do Colégio Militar, eu acho textos muito bons, são muito bem abordados, inclusive, mas esse aqui eu acho que deixou a desejar. Mas, enfim, vamos analisar o narrador, né? No dia seguinte, você observa que ele começa, esse trecho aqui, até onde nós lemos aqui, né? Deixa eu marcar aqui, palavra pela palavra nada, nada de nada pela palavra nada. Até aqui, nós vimos a presença de um narrador. Perceberam que, a princípio, você pensa que ele não se envolve, mas ele se envolve. Nós vimos a presença aí de um pronome de primeira pessoa. Perceberam aqui a presença desse pronome? Ele diz, ó, passa-se um dia completo, todas as suas 24 horas contadas, diurnas, sem que tivesse nem sequer um acidente. Me perdi na primeira pessoa. Aqui, terceira linha. Aqui, ó. Basta que nos lembremos. Lembremos a quem? A nós. Nos, né? A gente tem aqui um pronome de primeira pessoa, do caso oblíquo, certo? Plural, né? Oblíquo, plural aqui, certo? Então, aqui já indica a primeira pessoa. Se há um pronome ou um verbo de primeira pessoa que está narrando, você já tem a presença da primeira pessoa, ou narrador, personagem, certo? Vamos para o próximo. Houve muitos textos nessa prova, né? Texto 5, vamos agora para o texto 6 e 7. Os textos, olha, são poemas. Nunca mais eu vi o zoinho do meu amor, nunca mais eu vi o zoinho dela brilhar, nunca mais eu vi o zoinho do meu amor. São 2 jarrinhos de flor que todo mundo quer cheirar. O zoinho do meu amor é o título, né? Cordel do Fogo Encantado. Nunca mais eu vi, presença de primeira pessoa, narrador, personagem, certo? Narrador, personagem, participa, conta a história, né? Nunca mais vi os olhos do seu amor, certo? O texto 7, pela luz dos olhos teus, é uma música, né? Um poema, que já foi muito musicalizado, obviamente, pela luz dos olhos teus. Inclusive, é lindo, lindo, cantado, Vinícius de Moraes, música de Vinícius de Moraes, que diz assim: quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom é, meu Deus. Ai, que bom que isso é, meu Deus. Que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus, eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Você vê a presença de meus várias vezes, então não preciso mais dizer que você é um narrador, o quê? Personagem. Participa, ele conta, né? Ele fala da luz dos olhos teus, mas aí você observa que ele está contando que não pode viver mais sem a luz dos olhos meus não pode viver sem a luz dos olhos teus. O eu lírico aí, né? Ele participa, ele fala das suas intenções, né? Ele diz que não pode mais viver sem o teu olhar, sem o olhar do outro, da outra pessoa. Não é isso? Então, narrador, personagem. Vamos para o próximo texto. Tem mais algum? Não, não há mais nenhum texto. 7 textos nessa prova, uma prova, né, muito bem abordada, muito conteúdo. Depois vocês podem, vai estar disponível na internet, mas a intenção mesmo é observar narrador, tá certo? Inclusive, como a prova também foi uma narrativa, vamos observar a proposta? Escreva uma carta pessoal
sendo o autor um personagem fictício. Para isso, tome como base o texto 3. Veja, você tem que retomar o texto 3. Utilize também o seu conhecimento sobre a relação das pessoas nas redes sociais. Lembre-se que seu texto deverá ser publicado na página pessoal de Jojo. Expresse sua opinião sobre as questões que a autora coloca e sugira a solução para a crise dela. Aí, observe, o texto deve ser original e escrito em primeira pessoa. Sendo o autor fictício, o candidato não pode se identificar na redação. Claro, você não pode colocar seu nome verdadeiro em nenhuma redação. Você vê que é uma carta, né? Existem cartas de diferentes classificações, categorias, diferentes gêneros. A gente tem carta pessoal, carta narrativa, carta de leitor, carta argumentativa, carta de reclamação, carta convite, muitas cartas, muitos tipos de cartas, certo? Mas ele diz aqui que o autor é fictício e deve ser escrito em primeira pessoa. Ele precisaria dizer isso? Não, porque toda carta você escreve para alguém, você se comunica com alguém, é você falando com alguém. Mas aqueles quiseram, a proposta, né, quis enfatizar, certo? E aqui você deveria se basear no texto 3 e usar seu conhecimento sobre a relação das pessoas na rede social, nas redes sociais. Então, há um detalhe aqui de narrativa, né? Porque você tem que mostrar o seu conhecimento sobre a relação das pessoas na rede social. Mas é diferente você criar uma narrativa com histórias, personagens, fictícia, do começo ao fim. Isso aqui é só para exemplificar, né? Então, é por isso que é importante a gente trabalhar bem os textos, conhecer bem as diferentes modalidades de texto, né? Na Isolado, nós fazemos isso realmente passo a passo, semanalmente. Praticamente toda semana nós estamos vendo um texto diferente, né? Um gênero diferente, certo? E esse é o intuito realmente, que os alunos conheçam diferentes possibilidades, compreendam bem e produzam textos, né? Sempre para entender realmente, compreender melhor, porque muitas vezes você tem a teoria, mas você só aprende bem quando você pratica. Então, trabalhamos com questões fechadas, interpretação, né? E muita produção textual, certo? Então, minha gente, espero que essa abordagem tenha ajudado na orientação de narrador, tá? E em breve nós vamos analisar outra questão também, de outra tipologia, talvez, certo? Acompanhe aí, porque toda semana a gente tem vídeo novo no canal. Tá certo? Um abraço e até a próxima.